Aleluia! Continuamos com o maior sermão do mundo, meditando nas palavras do que Jesus disse, no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E é importante eu dar ênfase de que quando nós direcionamos um período longo para estudarmos versículo por versículo, é para que essa palavra fique cravada no nosso coração e possa nos transformar cada dia mais e mais. Nós sabemos que a Bíblia, ela não é um livro para se ler de maneira aleatória. Eu vou abrir aqui um versículo, Deus fale comigo. Deus ele até pode de fato falar com você, porque ele é poderoso, ele é soberano sobre todas as situações. Mas nós sabemos que a maioria das heresias, dos enganos, acontece quando se lê um texto fora do contexto. Então é por isso que a nossa igreja preza por estudar de maneira metódica e de maneira sistemática a Bíblia, para que possamos ter um entendimento completo. Então o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, 6 e 7, é Jesus pregando no Sermão do Monte. E nós vimos já no mês passado, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, o capítulo 5, e hoje vamos começar o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, aonde é importante lembrar que nós vamos ver sobre a justiça moral e a justiça ética, na qual nós precisamos colocar em prática. Então, antes, no capítulo 5, Jesus falou sobre as bem-aventuranças. Não sei se vocês se recordam, quando bem-aventurados, abençoados são, e depois ele diz, vocês são luz, sal da terra, e ele diz, eu sou a lei, o cumprimento da lei, tudo se resume em mim. Ele estava dizendo para os judeus que ali estavam que de fato ele é Deus. A soberania dele é que vale. Então nós, quando olhamos para o texto de maneira minuciosa, nós entendemos o contexto e vemos o impacto disso na nossa vida. Aprendemos também até como colocar em prática. Porque os ensinamentos de Jesus são espirituais, mas também são práticos. Para que possamos colocar em prática na nossa vida, no dia a dia. E se nós não estudarmos de maneira minuciosa e sistemática, como vamos conseguir colocar em prática aquilo que o próprio Jesus falou? As minhas palavras como pastor dessa igreja é muito importante. Só que mais importante do que tudo isso é as palavras do que Jesus disse. Porque certamente o pastor Fernando ele vai errar, mas a palavra de Deus jamais vai errar. Nós aprendemos que ela é inerrante por si só, e o detalhe interessante é que ela por si só se explica. Então hoje, ao meditar no Mateus capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, 5, nós vamos ver o agir sobrenatural de Deus em nós, mas também através de nós. Então que todos possam abrir as suas Bíblias, ou ligar a sua Bíblia no aplicativo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que nós vamos começar a ler o texto, pelo que Deus tem para dizer para nós nessa noite. Amém? A palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo 1. No capítulo 6, o verso 1 diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa por tudo que você fez. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela tua soberania, pelo teu cuidado e pelo teu favor. Obrigado pela tua presença no nosso meio, Pai. Eu peço, Senhor Jesus, que tudo que eu disser aqui possa chegar aos ouvidos dos irmãos que me ouvem, seja presencialmente ou seja na internet, seja hoje ou quando eles forem assistir esse vídeo. Mas eu peço que o Espírito Santo do Senhor conduza cada palavra do ouvido ao coração e que haja genuína transformação de vida e transformação de caráter. Esse que só o Senhor pode fazer. Eu peço que o Senhor possa, Senhor Jesus, impedir qualquer distração nesse momento e que possamos estar centrados naquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Eu te oro agradecido por esse tempo precioso, no nome santo de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje
se resume entre aplausos temporários e a recompensa eterna. Nós vamos meditar exatamente sobre o que os hipócritas querem receber, que são os aplausos temporários, e que os servos de Deus buscam, que é uma recompensa eterna, na qual só Deus pode dar. Quando olhamos para esse texto, nós vemos dois aspectos de maneira muito clara. O primeiro deles é quem está dando esmola, quem está abençoando a pessoa. Porque a palavra de Jesus é direcionada a esses, dizendo, quando você der esmola, quando você fizer isso, quando você praticar a obra de justiça. E existe o outro aspecto, que é aquele que recebe a esmola. E muitas vezes nós até temos o hábito de aprender a abençoar, dar uma oferta, abençoar a vida de alguém, mas quando isso vai acontecer conosco, a maioria das pessoas tem extrema dificuldade de ser abençoado. Principalmente os homens, por ter um espírito provedor dentro do lar, por ter aquele espírito de garra, de correr, trabalhar e pagar as contas e resolver, acaba tendo a dificuldade de receber uma bênção. E a palavra de Deus diz que mais abençoado é quem dá do que quem recebe. Quando você vai receber uma bênção e você nega aquela oferta ou aquela bênção que a pessoa quer te dar, você está evitando que aquela pessoa seja abençoada em te abençoar. Não bloqueia a bênção que Deus quer fazer na vida do outro. Então até nisso é um privilégio poder ser abençoado. E enquanto eu preparava a mensagem, Deus me trouxe à memória um testemunho de um pai provedor que estava há um período sem trabalhar, passando uma necessidade desafiadora, e certa noite ele estava angustiado, e ele começou a clamar a Deus, só que aquela angústia não passava, e ele, quem aqui é antigo assim como eu, é da época ainda que eu ouvia rádio à noite? Quem aqui ouvia rádio? Você ligava para a rádio, pedia uma música, e rádio gospel, você ligava e pedia oração. Quem lembra disso? E ainda tinha aquela questão que você podia pedir uma serenata para alguém, né, fazer uma homenagem. Então, naquela época, os mais novos não vão ter esse privilégio que nós tivemos. Mas naquela época ali, esse pai, ouvindo então a rádio para trazer um pouco de conforto, ele colocou ali naquela rádio gospel, e naquele momento o locutor estava dizendo assim, bom, se você tem um pedido de oração, nos ligue, entre em contato conosco que nós vamos orar nesse momento. E aquele pai, desesperado, passou a mão no telefone, ligou e falou assim, olha, eu preciso de um agir sobrenatural de Deus sobre a minha vida. A minha família não tem o que comer, por gentileza, ore por provisão. Aquele pai foi ousado, corajoso, passou a mão no telefone e fez além do que muitos outros homens não fazem, que é pedir ajuda, buscar ajuda. E nisso que ele liga para a rádio, ele liga para o locutor e conversa, o locutor fala, nós vamos orar agora. E Deus de maneira soberana é capaz de enviar a provisão na sua casa. Deus de maneira soberana. E também do outro lado, tinha um homem que não acreditava em Deus, que não ouvia rádio gospel, que não ligava para a rádio para pedir música, que não ligava para pedir oração, mas à tarde, na madrugada, estava lá até mesmo tomando os seus drinks e quis ouvir alguma coisa na rádio. Quando ele mudou a transmissão, caiu na rádio gospel, e ele, no exato momento que aquele homem estava pedindo uma cesta básica, pedindo uma ajuda para casa e para o lar dele. Naquele momento, aquele homem que coincidentemente colocou na rádio, ele disse assim, eu vou mostrar para este pai que não é Deus que vai ajudar ele. Eu vou levar essa cesta básica para ele e eu vou dizer para ele o seguinte, o diabo mandou eu trazer essa cesta básica aqui na sua casa. E eu vou mostrar para ele que sobre a vida dele não é o Deus que está provendo. E aí então assim aconteceu. No outro dia de manhãzinha, aquele homem passa, prepara uma cesta básica bem grande, chega na casa daquele homem e entrega. Quando aquele pai de família olha para ele e diz assim, muito obrigado, que Deus te abençoe. Ele falou assim, não foi Deus que mandou eu trazer essa cesta básica aqui não. Durante a madrugada, o inimigo falou comigo, foi o próprio diabo que mandou trazer essa cesta básica aqui para você. E aí aquele pai, com toda a sabedoria, respondeu dizendo, quando Deus ordena, até Satanás obedece. Então, se você está aqui, é debaixo da ordem do próprio Deus. Então, ser abençoado, nós precisamos aprender. Se você está recebendo uma oferta, seja abençoado, permita que essa oferta chegue até a sua casa. E tenha sempre o entendimento que de alguma maneira você também vai poder abençoar alguém. Porque ninguém é tão pobre ao ponto de não poder ajudar alguém, e ninguém tem tanto ao ponto de também não poder receber. Seja uma palavra, seja uma oração,
Ou seja, uma lembrancinha, porque às vezes não é nem o valor, é a intenção. Nós vimos aqui o que o texto diz. Então, como eu já fiz essa introdução falando sobre a maneira que Deus age para poder abençoar as nossas vidas, quando Deus envia alguém para te abençoar, seja quem for, receba e abençoe a vida daquela pessoa. Mas seja você também um agente abençoador. Olhando para o texto no capítulo 6, no verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. E a mensagem dessa noite, nós vamos ter pelo menos 3 pontos específicos que vão nos nortear. E o primeiro deles nos diz de maneira clara: cuidado para não fazer a coisa certa com a intenção errada. Jesus começa dando um alerta: evite. Observe que o pressuposto de Jesus no Sermão do Monte é que todo mundo já faça isso. Ele não está falando para quem não faz, ele já está falando para quem faz. Evitem, ou seja, alguém que já tem a prática de boas obras. Evitem fazer esperando o quê? Que os outros venham avaliar. Às vezes você tem até a boa vontade de abençoar a vida do outro, mas com a intenção errada. Às vezes alguém vem te abençoar, mas também com a intenção errada. Mas receba a si mesmo, no nome de Jesus, você abençoa a vida dele, que ele aprenda. Mas quantas vezes na nossa vida a gente busca holofotes para a nossa própria glória? E quando Jesus fala isso, irmãos, eu quero sempre trazer à memória de vocês que ele está como se fosse num culto igual hoje. A multidão, ou melhor dizendo, como nós somos igreja, santos, salvos, os discípulos. Ele está falando para os discípulos, ele está falando para vocês. Então hoje Jesus está usando a minha vida para falar para vocês: evitem praticar boas obras para você achar que, eu vou fazer isso que eu vou ser bem visto. E hoje, o mais interessante de tudo isso é que os canais de YouTube, redes sociais, que mais tem likes, são esses de boas ações. As pessoas vão doar uma cesta básica e filma que está doando e mostra, aqui ó, eu doando uma cesta básica, eu estou fazendo a minha parte. Obviamente que dentro desse paralelo existem 2 aspectos. O primeiro deles é quem faz com a intenção de ter os holofotes para ele, de ter a recompensa para ele. O outro aspecto dentro do verso 1 é o seguinte: quando nós nos unimos como igreja, vamos fazer uma oferta missionária para o pessoal de Minas Gerais. Aí há uma prestação de contas. Irmãos, já conseguimos tantas cestas básicas, já abençoamos tantas famílias. É um contexto completamente diferente. Ou se você vai se reunir com alguém para abençoar alguém de maneira intencional, uma oferta intencional, aí é necessário. Mas eu tenho a plena convicção de que vocês estão entendendo perfeitamente o que o pastor está dizendo aqui. Que existem pessoas que buscam abençoar a vida do outro, mas para ter algo em troca, por volta do olhar humano. E Cristo, no Sermão do Monte, ele está dizendo: evitem praticar. Essa sentença aponta para o entendimento de que é comum viver uma vida praticando boas obras, obras de justiça. Ou seja, isso de abençoar é intrínseco em nós. Uma vez que somos salvos por Cristo, entendam isso. A salvação, ela nos foi dada por meio das nossas obras ou pela graça. O Senhor já morreu por todos nós. O Senhor Jesus morreu por nós. Uma vez que nós somos salvos e servimos a Jesus, consequentemente, o que o nosso coração quer? Fazer o mesmo, ser gracioso com os outros. Só que é um perigo muito grande, porque nós vivemos num mundo onde os likes nos atraem, os elogios nos atraem. Aonde a fama nos atrai. E Jesus está nos alertando. Cuidado, para que isso não seja o seu principal motivador. Cuidado para que isso não seja o que vai fazer de fato a diferença na sua vida. Ele continua dizendo e fala assim: esperando recompensas dos outros, busca recompensa junto ao Pai. Qual recompensa Jesus está falando aqui? Que recompensa é essa que o texto está nos dizendo? E aí eu sei que prontamente pode vir na sua cabeça a salvação. Pastor, a recompensa que nós vamos ter é a salvação. Não. A salvação já nos foi dada, como eu disse. E porque a salvação nos foi dada,
nós agimos de maneira graciosa. A recompensa do texto, de maneira intrínseca aqui, é recompensa terrena e recompensa celestial, na qual a Bíblia mesmo trata no reino celeste como galardão, mas aqui na terra, como o salmista diz, as bênçãos do Senhor correrão atrás de você. As bênçãos vão te perseguir. Então, o que Salomão nos instrui? Não adianta você correr atrás das bênçãos. Busque ao Senhor e as bênçãos vão vir atrás de você. Quando você estiver buscando o Senhor e estiver muito cansado e você parar um pouquinho para descansar, a bênção vai chegar até você. Porque ela não está vindo atrás. Entendem que é a consequência ser abençoado nessa terra. Tem muitas pessoas que nós olhamos e falamos, mas pastor fulano não vai na igreja, não serve a Jesus, não serve a Deus, e é abençoado demais pelo aspecto de quem? Se for só pelo aspecto financeiro, nós sabemos que isso daí não é sinônimo de bênção completa. Existem muitas pessoas ricas que não têm a paz que vocês têm. Muitas pessoas com a condição financeira muito grande que não têm a recompensa divina, que é a paz que excede todo entendimento. Quem serve genuinamente a Deus, sabe que no momento ali de grande pressão, esse pai de família, como eu dei o exemplo aqui, como não está tendo provisão, mas quando o coração dele está no Senhor, e ele tem um coração generoso, ele sabe que o pão não vai faltar. Ele sabe que Deus vai prover. Como? Eu não sei. Para Elias, uma viúva que não tinha nada dentro de casa, ela foi lá e preparou a provisão para Elias. Quando não tinha viúva, o que alimentou? Qual foi a provisão de Elias? Um corvo. Isso é literal, irmãos. É literal. Um corvo, eu não sei como. Eu não sei como que Deus vai prover, mas vai prover. É promessa dele. Quando priorizamos o reino de Deus, nós não temos então que esperar a recompensa dos homens. Imagine só, irmãos. Todas as vezes que você fizer uma boa ação, você precisa esperar a recompensa dos homens. Você faz uma boa ação e fica esperando aplausos. Aí as pessoas aplaudem. Passa um pouquinho, aquela pessoa já não está mais nem aí por aquilo que você fez. Porque nunca será o suficiente. Traz à sua memória quem que você já ajudou uma vez, 2, 3, 4, 5, mas na vez que você deixou de ajudar, aquela pessoa perdeu toda a consideração por você. Ah, não me ajuda de maneira nenhuma, porque nunca vai ser o suficiente. Agora, a recompensa do Senhor na sua vida será sempre completa, seja nessa terra ou seja no céu. A Bíblia trata sobre o galardão. Pastor, o que é o galardão? Ela não detalha, mas nos faz imaginar. Nos permite. Deus nos criou seres racionais. Não sei se vai ser quem vai sentar mais perto de Jesus, não sei se vai ser quem vai ser o ministro de música lá no céu. Eu não sei se o galardão vai ser rua de ouro, que no final lá não vai fazer diferença nenhuma. É indiferente isso daí para nós lá. Mas nos faz pensar. Que nós possamos ajuntar as nossas recompensas não na terra. Ajuntar as nossas recompensas aonde? No céu. No céu, praticando justiças. O segundo ponto que eu quero destacar com vocês, acerca do capítulo 6, do verso 2, que diz assim: a recompensa do homem, ela é temporária. A recompensa de Deus, ela é eterna. A recompensa do homem é temporária. O verso 2, ele fala sobre hipocrisia. É uma das coisas que o nosso mundo está mais cheio. Irmãos, eu tive numa multinacional por 10 anos trabalhando. Eu cansei de ver nas mesas de reuniões, junto com o chefe, pessoas que falavam, que faziam, que acontecia. Mas que chegava na hora certa, o que acontecia? Não fazia nada. Aí essas pessoas eram o quê? Promovidas. Em pouquíssimo tempo já não tinha mais aquele cargo, porque é temporário. É temporário. Não se frustre se você está fazendo o que é certo e a bênção ainda não chegou, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O que Ele pede para que nós possamos fazer é ser fiel a Ele em todas as coisas. Ele diz para nós de maneira clara: não seja hipócrita. A palavra hipócrita vem do grego, que significa ator. Os atores daquela época eram chamados de hipócritas. Por quê? A cada papel, eles se vestiam de uma roupa diferente. Para fazer o quê? Uma apresentação diferente. Então, se hoje as pessoas querem agir acerca da esmola, acerca de abençoar alguém como um hipócrita,
hipócrita, o que ele faz? Veste aquela roupa, faz um vídeo, estou abençoando essa família, e ganha like em cima daquilo ali. E vocês estão conseguindo compreender o que Cristo está dizendo para nós nessa noite? Existem os hipócritas, mas ele está dizendo para nós, discípulos, não sejam como os hipócritas. Ajam de maneira sincera. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. A esmola que Jesus está falando aqui é um ato de misericórdia. É algo específico. É de fato arrancar o dinheiro do bolso, pagar um aluguel para o irmão. É de fato arrancar o dinheiro do bolso, dar uma cesta básica. A esmola que Jesus fala, quando nós vamos para fazer exegese do texto, ir ali para o grego e entender, está falando de ação, justiça feita por nós de maneira prática. Por isso que eu digo que é justiça moral e prática. Porque nós não só vivenciamos, como também colocamos em prática isso daí. Então Jesus está dizendo assim para todos nós, de maneira bem específica, abençoe a vida do irmão. Obviamente que nós, diante desse contexto, precisamos trazer para a nossa realidade e entender que quando nós estamos abençoando a vida do outro, mas estamos sendo prejudicados, não é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando para você tirar o alimento de dentro da sua casa. Quando você tirar, vai faltar para você colocar na casa do outro. Se puder compartilhar, compartilhe. Agora, se você não puder, ore por aquela pessoa. Busque ajuda para que alguém possa fazer isso. Mas não como os hipócritas, que vestem essa roupa. E certamente existem muitas páginas no YouTube, no Instagram, no Facebook, na vida real, que ajudam mesmo. Que faz o vídeo para estimular outras pessoas a ajudar. Porque é tão satisfatório, né, irmãos? Quando a gente... Quem aqui já assistiu algum vídeo na internet onde alguém deixa uma cesta básica ou abençoa com dinheiro a vida de uma pessoa? Creio que todos nós aqui, ou todos nós já fizemos uma boa ação. Irmãos, quando a palavra de Deus diz que mais abençoado é quem dá do que quem recebe, na prática eu já vivenciei isso. É uma satisfação tão grande que não existe dinheiro nenhum que pague a ação que você fez pelo outro. E eu tenho a plena convicção de que Deus está despertando no coração de cada um de vocês essa noite um coração generoso de poder abençoar. Certamente tem alguém perto de você que carece de uma ajuda. O pouco para você é muito para aqueles que necessitam. Deus nos encoraja a ser um povo abençoador, porque primeiro nós já fomos abençoados. Nos alerta, não sejam como os hipócritas, não hajam como eles. Para receber a recompensa dos homens como os hipócritas, precisamos nos esforçar todas as vezes. Mas para receber a recompensa de Deus, é uma única vez, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o seu pensar, o seu agir, o seu falar. Um exemplo disso, quem lembra daquela viúva que deixa no gasofilácio as moedinhas? Não é a quantidade, é onde está o seu coração. E ter um entendimento de que juntos nós podemos ser mais fortes. De que juntos nós podemos fazer a diferença. O terceiro ponto nos diz: Deus conhece a intenção do coração. E o verso 3 nos diz assim: mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, o Senhor Jesus, que vê em secreto, lhe dará essa recompensa. Mais uma vez, mas ao dar esmola, parte do pressuposto de que nós já temos esse coração de abençoar. Ao dar a esmola, parte do princípio que você já faz essa ação. Tudo que fizer, faça como ao Senhor e não aos homens. Colossenses, no capítulo 3, nos diz isso de maneira clara. Tudo que fizermos, que possamos fazer ao Senhor. E o texto conclui dizendo que o Pai que te vê em secreto, o Deus que nós servimos vê você no secreto. Seja você nessa noite precisando de uma oferta, precisando ser abençoado, precisando de um aumento salarial no seu trabalho, precisando de que alguém chegue e te abençoe com um carro porque você não está conseguindo se locomover, seja te abençoar com uma cesta básica que você não sabe como é que vai ser essa semana. Eu não conheço a sua realidade, mas o Pai
te vê no secreto. O Pai Celestial te vê, Ele sabe o que você precisa. Busque a Ele. Mas busque também as pessoas. Eu, como pastor dessa igreja, não há um momento mais oportuno do que esse para dizer: se tem alguém que precisa de ajuda, me procure. Assim como muitas famílias nessa igreja já foram abençoadas e não é divulgado para não constranger, e de fato nós temos a ciência disso, que não vamos agir como os hipócritas, talvez você precise, nos procure. Nós, como igreja, estamos à disposição para ajudar. Igreja Batista Connection. Estamos à disposição para ajudar. Nós não queremos ninguém dentro dessa igreja passando necessidade. E se conhece uma família que não é dessa igreja e precisa, pode falar com o pastor também. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser relevantes não só no que nós falamos, mas nas nossas atitudes. Nós, como igreja, temos que ser relevantes. Eu, ao ler o texto, eu imagino Jesus assentado aqui, ó, como está ali naquela cruz, dentro daquele batistério, falando para todos nós, Igreja Batista Connection, seja uma igreja abençoadora, mas também seja uma igreja que busque o Pai no secreto. Seja uma igreja sensível. O Espírito Santo de Deus é sensível às nossas necessidades. Quando nós estamos no Senhor, próximos dEle, Ele é sensível também às nossas necessidades. Eu me lembro quando eu era muito pequeno, aproximadamente 10, 12 anos de idade, já entendia muita coisa. Até fazia já alguns serviços de banco para minha mãe, depositavam dinheiro, sacavam dinheiro, ajudava ela com algumas coisas. E tem um tio meu, o nome dele é Sérgio. Não sei se ele vai assistir a live, mas se ele assistir, e eu quero honrar a vida dele aqui. Minha mãe é uma mãe solteira, criou 3 filhos, era assalariada, trabalhava o dia inteiro, à noite ainda fazia bolo para fora para vender, lavava roupa na mão, na época não tinha tanque, a gente via ela meia-noite ainda trabalhando, para poder nos sustentar. E esse tio meu, que se chama Sérgio, com muita frequência chegava lá em casa com um frango caipira, no domingo ou no sábado, e falava assim: Arli, cozinha esse frango aí para nós. Quando estava dando a hora de comer o frango, ele pegava e ia embora. Ele só levava o frango para que nós pudéssemos ter a comida naquele dia. Teve vezes, ele trabalhava como maquinista, cortando estrada lá no interior, e cada serviço que ele fazia, ele ganhava um bom dinheiro. Ele chegava para minha mãe para poder dar ali uma oferta para ela, e minha mãe falava assim: não, meu irmão, eu não quero. Ele chegava para mim e falava assim: Fernando, pega esse dinheiro aqui. Nenhum irmão sabia disso. Vai ficar sabendo hoje que eu estou falando, quando assistirem a live, que os meus parentes do Brasil assistem. Hoje eu tenho 34 anos de idade, já se passaram 24 anos, eu nunca esqueci do que esse tio fez por mim. Era obrigação dele? Mas ele entendeu a essência de ser abençoador na vida de alguém. E pode ser que você abençoe alguém hoje, que você não faz nem ideia, que daqui 30, 40, 50 anos, essa pessoa vai se lembrar de você. A oportunidade que eu tenho hoje de abençoar a vida dele, abençoo, mas principalmente eu abençoo com oração. Financeiramente ele está equilibrado, na época nem tanto, mas financeiramente ele está equilibrado, mas a principal maneira de retribuir é orando pela vida dele. Imagina você receber a retribuição de alguém que você abençoou como oração. Dinheiro nenhum no mundo paga isso. E ele não tocava trombetas. Esse meu tio não gritava para os outros irmãos. Minha mãe tem 11 irmãos, uma família muito grande. E ele sempre nos abençoando de maneira específica, e isso tocou muito o meu coração em todo aquele período, e até hoje eu faço questão de honrar a vida dele. Nunca falei isso publicamente, hoje é a primeira vez, mas que sirva de exemplo para mim e para aqueles que me ouvem também. A palavra de Deus continua nos dizendo que o Pai vê em secreto. Eu tenho a plena convicção de que o Pai conhece em secreto aquilo que você precisa e aquilo que você pode fazer. Se você abençoou alguém e essa pessoa não foi grata a você, não se preocupe, o Senhor viu. A recompensa vai vir dele, seja nessa terra ou seja no céu. A recompensa do Senhor é infinitamente melhor do que qualquer um ser humano pode dar. Quando eu entendi essa essência, irmãos, quando isso começou a fazer sentido na minha vida, ficou muito mais fácil para eu abençoar alguém financeiramente, ser fiel aos dízimos, às ofertas, às mordomias, não ser apegado ao dinheiro. Jesus começa o capítulo 6 falando disso aqui. Mais na frente nós vamos ver a oração do Pai Nosso e depois nós vamos ver ele instruir acerca de não servir a 2 senhores. Ou seja,
Isso tudo nós vamos ver em domingos separados. Mas Jesus foi uma única exposição no Sermão do Monte. Eu acredito que ele estava o dia inteiro ali falando para aquelas pessoas, e aquelas pessoas com ouvidos atentos a ouvir cada palavra. Palavra encorajadora e palavra desafiadora como essa. Dizendo de maneira clara, seja fiel, abençoe a vida do próximo. Jeremias, no capítulo 17, no verso 10, diz: Eu, o Senhor, sondo o coração de cada um de vocês. Eu provo os pensamentos de vocês, para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo as suas justiças e ações. Eu, o Senhor, assim diz o Senhor através da vida do profeta Jeremias. Atos, no capítulo 20, no verso 35, em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é precioso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Nós somos muito abençoados ao abençoar a vida do próximo. Que nessa noite nós possamos sair daqui com o coração contente, com o coração motivado a abençoar a vida de alguém. Eu oro para que Deus coloque na sua mente aqui alguma família, alguma pessoa na qual você possa abençoar. Eu oro para que você possa sair dessa noite incomodado. E se você precisa, por gentileza, me procure, que nós como igreja queremos ser canal de bênção na sua vida. Para concluir, eu quero só destacar 4 pontos muito importantes aqui, que diz que a recompensa divina, o galardão, é sempre melhor que a recompensa dos homens. Olhando para esse texto, é Jesus nos instruindo isso. O segundo ponto é que agir com hipocrisia garante aplausos terrenos. Mas agir com sinceridade garante a recompensa divina. A generosidade cristã nasce da graça de Deus, não da obrigação. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 2 Coríntios, no capítulo 8, do verso 1 ao 15, narra exatamente isso que eu estou dizendo. A generosidade nasce no nosso coração quando nós reconhecemos que Cristo já fez tudo por nós. E nós somos tão gratos por isso que nós queremos retribuir ao próximo, que nós queremos passar para frente, nós queremos fazer para o outro aquilo que Deus já fez por nós. E ele conclui dizendo que o ato da generosidade é resposta do que Deus fez por nós. Se você ainda não encontrou a generosidade de Deus dentro do seu coração, eu quero orar nessa noite para que você possa sentir e provar o quão maravilhoso é provar da graça, da bondade, da provisão e da generosidade de Deus. Como é maravilhoso, em meio à escassez, você ter a paz de que Deus vai prover. Me fugiu o nome, se é Jonathan Edwards ou George Miller. George Miller, pregador do Evangelho do século passado. Deus colocou no coração dele o desejo de construir um orfanato. Já estou caminhando para o fim. E Deus cada vez enviando mais crianças para que ele pudesse cuidar. E George Miller, de maneira fiel, servindo ao Senhor, pegando principalmente as crianças de rua. Primeiro, ele abençoava, dando esmolas. Mas era tamanha a escassez que eles não tinham onde ficar, que ele começou a juntar todas aquelas crianças, trouxe para casa, da casa conseguiu um espaço maior, e conseguiu um espaço gigantesco, e por toda a sua vida, 20.000 crianças passaram por esse orfanato e foram abençoados. Mas um dia específico, o pão faltou. Era 11 horas da noite, as cozinheiras chegaram no quarto de George Miller e falaram para ele assim: o pão acabou, amanhã de manhã não tem nada mais para essas crianças poderem comer. Não tem o que elas comerem amanhã de manhã. A gente precisa correr, buscar ajuda. George Miller corre, vai para o quarto e vai orar. Deu 3 horas da manhã, bateram na porta dele e falou assim: Miller, a gente precisa sair e correr atrás de comida, para que Deus possa abençoar a vida dessas crianças. Ele olha para aquelas pessoas e diz assim: eu estou recorrendo àquele que me confiou essa obra. Se ele me confiou a obra de cuidar desses órfãos, eu irei recorrer a ele, porque quem chama capacita e provê. Assim também a nossa igreja crê que quem chama, que é o Deus, capacita e provê em todos os aspectos.
E ele em oração deu 5 horas da manhã, quase na hora de preparar tudo. E muitas crianças precisando comer, já começaram a acordar, eles batem na porta de novo. Miller, até agora não chegou nada. Minutos depois, bate na porta. Isso é fato real, irmãos. A equipe de cozinheiros da família real tinha preparado a comida do café da manhã, mas tinha passado do ponto. E a realeza não gostava. Ela mandou descartar aquela comida. Um dos funcionários conhecia o orfanato de George Miller. Chega lá de manhã cedo, bate na porta e fala: olha, essa comida passou um pouco do ponto, mas ela está perfeita. Mas a realeza não gosta. Posso servir aqui para todas essas crianças? Naquele momento, a paz que excede todo entendimento que já estava no coração de Miller, alcançou o coração daqueles cozinheiros também, de toda aquela equipe que ajudava. Eu não sei amanhã, segunda-feira, se você precisa da provisão para o seu aluguel. Eu não sei amanhã, a segunda-feira, se você precisa de uma porta de emprego. Mas eu acredito que o Deus que proveu, Ele vai levantar alguém com um coração generoso para prover também na sua vida. Porque o Pai Celestial te vê no secreto. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, Deus da provisão, Deus da generosidade, Deus da graça, que já fez tudo por nós, Deus que nos ensinou, Pai, a ser dizimistas e ofertantes, Deus que nos ensinou as mordomias de maneira geral, que é servir o próximo, abençoar a vida, Deus, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, esse Deus que é fiel, fiel na minha vida, fiel na vida dessa igreja. Eu oro nesse momento, Pai, em especial para que o Senhor possa despertar o povo a ser generoso, a ser um povo abençoador e que tenha um coração no Senhor, Pai. Mas eu quero orar também nesse momento para aquele que precisa, para aquele que carece, para aquele que amanhã não sabe o que fazer. Amanhã é dia 2 de março. Eu sei que tem que pagar o aluguel até amanhã ou depois de amanhã no máximo, Pai. Envia provisão. Toque no coração de alguém em qualquer lugar do mundo para que possa abençoar a vida dessa família que está precisando. No nome santo de Jesus, Pai, nos ensine a ser abençoados, mas nos ensine também, Pai, a ser agentes abençoadores, sem que venhamos, ó Deus, tocar trombetas e querer aparecer para todo mundo. Que possamos, ó Deus, ter a recompensa vinda do Pai, que nos vê em secreto. E se alguém nessa noite necessita, creia, simplesmente creia, porque o Pai que te vê em secreto sabe de tudo aquilo que você precisa. Deus, eu te oro agradecido por esse tempo, no nome santo de Jesus, Deus, e peço que o amor de Deus Pai, que a graça do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. No nome santo de Jesus, amém.